clamando nesta manhã, o único Deus, o único Senhor, e Ele veio te dizer esta manhã: filho meu, eis-me aqui, eu estou com os ouvidos prontos para ouvir o teu clamor. Feche seus olhos, vamos chegar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor para te dizer que te amamos, que precisamos de Ti, Pai. Derrama agora a Tua unção e a Tua graça, Pai, que no manifestar da Tua presença, no meio da Tua palavra, seja feita, Pai, em nossos corações nesta manhã, porque nós nos humilhamos diante do Senhor, diante de um grande Deus, o único que tem poder para destruir todas as coisas. Derrama a Tua unção e a Tua graça e venha te entronizando agora, Pai, no meio da Tua palavra, respondendo o clamor do Teu povo nesta manhã. E todos aqueles que chegaram aqui tristes, abatidos, cansados, eu dou uma ordem em nome de Jesus: caia por terra agora todo o cansaço, em nome do Senhor Jesus, toda a oposição, porque eu amarro o valente deste lugar e ordeno que saia agora em nome de Jesus. Agora, Pai, toda a mente agora seja cativa a Ti, em nome do Senhor Jesus. Derrama a Tua unção agora, derrama a Tua presença, Pai. Tu tens a primazia no nosso meio, Espírito Santo. Jesus, vem derramando agora a Tua presença, vem derramando sobre nós. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nesses últimos dias, nós temos visto algumas pessoas buscando a presença do Espírito Santo no fundo do seu coração. Nós temos orado, nós temos tido reunião de oração nesse lugar, e nós temos visto as pessoas se aproximarem diante de Deus, dizer: Deus, Tu és o meu Deus, e Deus chega e abraça daquele modo suave que Ele sempre faz. E esse encontro nós temos todas as quartas-feiras, às 20 horas, nesse lugar. E o Senhor tem tocado naquele momento de oração na vida das pessoas. E nós também temos visto pessoas que fogem de Jesus, totalmente ao contrário dessas que estão na presença de Deus. Então elas começam a colocar defeito em alguma coisa para não chegar diante de Deus, para não chegar diante do Deus verdadeiro, Deus que verdadeiramente transforma, porque só Jesus tem poder para destruir todas as coisas. E elas começam acreditando a igreja: não, aquela eu não vou, aquela outra eu não vou, isso eu não vou, aquele irmão que está me convidando, não, essa irmã é isso, é aquilo outro. E começa a botar defeito nas coisas para não chegar perto do Senhor. Ou o local é pequeno, ou o local é grande demais. Nós temos visto isso. Outros, porque é muito longe, porque está muito frio, porque sempre tem um porquê. Mas o porquê, que tem tanto porquê? Porque na realidade, lá no fundo, lá no seu interior, está escondido o pecado. E hoje, quando falam em pecado, as pessoas não dão mais importância ao pecado. O mundo está ensinando que o pecado é bonito. Só que o pecado afasta da presença de Deus. Eu quero também dizer que todos nós somos pecadores. Não existe nenhum que aqui que não tenha pecado. Todos nós temos. Mas a diferença é aqueles que buscam e aqueles que não buscam a presença do Espírito Santo no seu interior. Esses que buscam ardentemente a presença do Espírito Santo no seu interior, nós temos pecado também. Só que nós também temos um Deus que nos santifica e nos purifica de todo o pecado. Nós sabemos o caminho que nós temos que trilhar, e muitas vezes nós dizemos: aqui não. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas,
filho no nosso meio, ele diz assim: filhinho, se você quer seguir comigo, as regras são essas. Assim como o pai, que verdadeiramente pode se dizer de pai, chega na sua casa e diz: olha, meu filho, as regras são assim. Nesta casa ela anda assim. Porque se o pai não chegar e não disser: meu filho, a regra da minha casa é assim, o que acontece? O filho, qualquer coisa pode, qualquer hora pode fazer o que quiser. Por quê? Porque não existe, não está estabelecido uma regra. E quando esse pai chega mais tarde, quando o filho já está crescido, e diz: filho, aqui na minha casa as coisas funcionam assim. Ele disse: não, pare um pouquinho. Agora não, tu já me ensinou assim. Só que esse Deus amoroso, Ele sempre dá a oportunidade a nós chegarmos diante de Deus do jeito que nós estamos. Quando nós estávamos lá no fundo do abismo, lá na droga, lá na prostituição, lá no engano, por que Deus chegou? Deus chegou para nós e nos mostrou uma nova face. Nos deu uma nova oportunidade de seguir. Ele não chegou e disse assim: ó, tu vai me seguir agora porque eu sou Deus. Não, Deus não faz isso. Ele diz: filhinho, olha aqui, eu tenho um caminho melhor para ti. Mas o que é preciso muitas vezes Deus fazer para interceder e mostrar para o filho que ele está errado, que existe um caminho melhor para ele seguir. Porque hoje existem vários caminhos que estão dizendo que estão levando a Deus. Mas é mentira. Se você ouvir isso aí no mundo, alguém dizer vários caminhos levam a Deus, você já pode dizer que essa pessoa já está perdida. Porque a Deus só existe um caminho, que é Jesus Cristo. A palavra está dizendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse momento em que eu já decifro o que é verdade para a minha vida, eu já começo a andar de uma forma diferente. Porque eu já sei como eu vou andar. Então, o que está faltando? Está faltando eu aprender do Senhor e usar o que Ele está me ensinando. O que acontece muitas vezes? As pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, mas não executam a palavra. E a palavra de Deus diz que os meus discípulos ouvem e executam a minha palavra. Então, se você quer ser discípulo do Senhor, se você quer ser servo do Senhor, você tem que ouvir e executar a palavra. Só que ao executar a palavra, você vai bater de frente com muitas coisas que você, desde pequeno, aprendeu a fazer. E que para você, até aquele minuto, era correto. Por exemplo, uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso, e ele dizia exatamente assim: se eu pegar a nota de $10 e guardar esses $10 na minha carteira, eu tenho $10. Naquela época o dólar era a moeda de todo mundo. Então eu tenho $10 na minha carteira. Então eu posso andar por onde eu estiver, qualquer coisa que eu precisar, eu tenho os $10, eu vou, troco os $10 e pronto. $10 é bastante dinheiro. Naquela época era. Só que, no momento que eu tirei esses $10 da minha carteira e fui trocar, ele disse: esses $10 é falso. O que adiantou aqueles $10? Nada. Qual é a situação que ele ficou? A pior possível. Porque ele teve uma necessidade e essa necessidade não foi suprida. Por quê? Porque o que ele estava guardando na sua carteira era falso. E assim, muitos cristãos de coração, que buscam a presença de Deus em lugares errados, estão assim, nessa situação. Muitas vezes a casa dessas pessoas começam a cair porque esses $10 falsos estão guardados na carteira, e muitas vezes ele vai tentar trocar esses $10, mas não vai valer. Por quê? Porque os ensinamentos foram errados. As coisas que estão baseando a vida dessa pessoa está errada. Então precisa ter uma intervenção divina sobre a vida dessa pessoa. E essa intervenção divina existe de várias formas. Hoje eu quero focar
focar numa forma. Eu quero focar o que aconteceu com Saulo. Olha em Atos, pode abrir a sua Bíblia, em Atos número 9, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Bem, irmãos, Atos 9, capítulo 9, a palavra do Senhor. Deixa eu ver, amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Saulo, esperando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, e muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Pai amado, que eu diminua e tu cresça agora, Pai. Venha derramando da tua unção, da tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Porque agora, Deus, a revelação da tua palavra venha ao encontro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, como eu havia dito, se você tiver $1 e esse $1 ou $10 e daqui a pouco você descobre que esse dinheiro é falso, nada disso tem valor mais para você. Amém? Então todos os ensinamentos que são levados até ti, antes de você ter este encontro real com o Senhor, não resolveu em nada. O que nós vimos aqui? Saulo, respirando ameaça de morte contra os discípulos,
dirigiam-se ao sumo sacerdote e pediam cartas às sinagogas. O que é as cartas? As cartas, elas valiam como um mandato. Ele pegava, como hoje em dia, tu vai no juiz e pega um mandato para fazer tal coisa. Então, eu peguei o mandato, agora eu vou entrar naquela igreja, eu vou surrar todo mundo, vou prender todo mundo. Por quê? Porque isso aí eles estão ensinando coisa errada. É isso que ele fazia. É isso que o ato, até aquele momento, que Saulo estava fazendo. Saulo conhecia todo o Antigo Testamento, mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que no Antigo Testamento dizia assim, que viria um profeta, o Messias, que iria dar luz, daria dar luz e transformar o mundo. E ele passou por ali e ele não prestou atenção que Jesus já tinha chegado, que aquele profeta já tinha chegado, que o Messias já estava no meio deles. E o que ele fazia? Ele percorria cidades e cidades atrás dos cristãos. Ele pegava as pessoas e colocava no xadrez, prendia, surrava, maltratava. Essa era a vida dele. E eu te digo, não tem muitos Saulos por aí hoje, fazendo a mesma coisa? Tem muitos Saulos por aí, sim. Muitos falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de congregação, falando mal de ensinamentos. Mas nunca parou para sentar e ler a palavra de Deus e ver se verdadeiramente isso está fazendo parte da sua vida. A verdade só vai chegar diante de você quando você se converter ao Senhor. E ali houve uma ação divina sobre Saulo. O Espírito de Deus chegou sobre ele, chegou e falou: por que tu está me perseguindo? E hoje, muitas vezes, nós temos que tomar essa atitude de chegar: por que tu está me perseguindo? Muitas vezes as pessoas caem com o poder de Deus nesse lugar. Muitas vezes as pessoas são curadas e as pessoas começam a falar mal um do outro. Por que está perseguindo a igreja de Deus? Muitas vezes fala mal da pregação porque não entendeu, não quis ouvir a palavra. Isso é perseguir. Então precisa ter um encontro real com o Senhor. E o Senhor te pergunta hoje: por que me persegues? Talvez você tenha perseguido Jesus, porque quando nós falamos em igreja, nós falamos de Jesus. Quando nós falamos de um pastor, nós estamos falando de Jesus. Porque o que você está vendo um material. Hoje, você está vendo um pastor aqui na frente, amanhã você verá outro, mas é um material, é a matéria. Nós estamos falando do Espírito. Quando esse Espírito se converte ao Senhor, e eu quero chegar hoje, o tema é justamente isso, a conversão, a sua conversão ao Senhor. Porque nós temos buscado, e está na hora dessa igreja começar a receber os dons do seu Espírito Santo. Nós estamos entrando numa fase de oração em que os dons têm que sobressair agora no nosso meio. E os dons só vai se manifestar quando você entender que nós somos espirituais, nós temos que ser espirituais. Nós não podemos mais ficar naquele feijão com arroz. Ah, irmãozinho, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu estou perseguido, eu estou sendo perseguido. Como assim está sendo perseguido? Você não sabia que ia ser perseguido? Você não sabia que quando você chegou para a presença do Espírito do Senhor, todas as forças ocultas que estão ao teu redor viriam contra ti? Muitas pessoas se convertem e dizem assim: eu não sei o que aconteceu. Antes estava tudo bem, e agora é luta sobre luta, luta sobre luta. O que está acontecendo? Antes, essas lutas já existiam, só que a pessoa não via. Era normal, era aquele dólar falso que você tinha na carteira guardado. Então você tinha luta, mas era fácil dizer assim: pois é, eu perdi, pois é, eu não consegui, pois é, não vai dar certo, pois é, não sei o quê, pois é, não vai, não deu. Não é isso que o homem espiritual vive. Ele vive assim, ele vive pela fé, de fé em fé, de glória em glória na presença do Senhor. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ver que há dificuldades imensas ao teu redor, que nem Paulo teve depois. Paulo foi 5 ou 7 vezes, levou 40 chicotadas. Ele foi preso, foi maltratado, foi humilhado, mas ali na cadeia o que aconteceu? Houve conversão também, porque ele estava cheio do Espírito Santo. As cadeias estavam ao redor, para que ele não pregasse o Evangelho, para que ele não divulgasse o Evangelho.
cadeias não estão na sua casa? Será que essa cadeia não está na sua vida hoje? Depois desse encontro que Saulo teve com Jesus, o nome dele foi trocado para Paulo. O seu nome já foi trocado. Talvez você não notou. A luta se instalou ao teu redor. Precisa algo mudar na sua vida. E o que é que precisa ser mudar na sua vida? Precisa você, em primeiro lugar, para você ser servo do Senhor Jesus, você precisa, em primeiro lugar, ter um encontro real com Jesus. Como que eu vou ter esse encontro real com Jesus? Basicamente, você buscar no fundo do teu coração. Eu tive um encontro real com Jesus quando eu estava ainda alcoolizado. Só que era o seguinte, eu estava alcoolizado, sozinho, abandonado, abatido, triste. Eu não estava embaixo do poço. Estava debaixo do poço. Quer dizer, que existia mais um andar para mim chegar até o poço. Só que lá debaixo do poço, existia um radinho, onde tinha mensagens da palavra de Deus. Lá naquele radinho existia louvores que levassem o nome do Senhor Jesus. E quando eu buscava no fundo do meu coração, sozinho, lá no fundo, debaixo do poço, eu buscava sozinho a presença de Deus. Daqui a pouco eu senti, que nem Saulo sentiu, a presença de um fogo vindo sobre a minha vida. Um fogo tremendo, que eu não vi mais, só vi aquele dia. Porque o dia que eu ver de novo, eu creio que eu já vou estar lá em cima. Porque é presença de Deus. Aquele fogo veio sobre a minha vida, eu caí no chão, eu fiquei a noite inteira ali naquele chão, eu dormi naquele chão. Só que teve uma coisa: quando eu levantei daquele chão, não era mais o Marco Antônio que tinha se levantado daquele chão, era o servo de Deus que tinha se levantado daquele chão. Porque todos os meus problemas já tinham ido para trás, parecia que não tinha existido nada. Eu só tinha uma certeza: agora eu vou vencer, agora eu vou ganhar, agora eu vou conquistar, porque agora eu estou sabendo, eu estou sentindo algo, o meu ser não está mais vazio, eu estou cheio da presença de Deus, eu sei que Deus vai quebrar as cadeias e vai unir todas as coisas novamente. E quando eu tive essa certeza, não levou 40 dias, todas as coisas estavam no seu lugar novamente. Todas as coisas estavam no seu lugar. Não levou 40 dias. A empresa que estava falida, se levantou. A separação, que nós ficamos 3 meses separados, estávamos juntos. Nós temos 33 anos de casados. Nós estávamos 3 meses separados, estávamos juntos. A empresa, em 40 dias, já tinha um funcionário. Assim foi, dia após dia, de vitória na presença de Deus. O que é isso? É resposta divina para a sua vida. É a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus movendo o teu querer, os teus projetos. Quando eu falo em projetos, você tem que ter um projeto, sim. Você tem que saber o que você quer, porque você tem que crer que esse Deus irá suprir a resposta dos seus projetos. Não interessa a idade que você tenha, não. Se os projetos não são para você, é para os seus netos. Eu tenho projeto para os meus netos. Eu sei que os meus netos vão ser um pregador, que os meus netos vão ministrar o louvor na igreja. Eu creio nisso. Eu creio que eles serão bem-sucedidos. Por quê? Porque eu estou orando por eles. Eu quero que eles casem com pessoas que sejam de Deus, com servas de Deus, que verdadeiramente tenham o mesmo espírito que nós temos. Por quê? Porque eu conheço o outro lado. Eu conheço o inferno. Eu sei muito bem o que é o outro lado. E eu não quero isso para mim, nem para minha família, nem para minha descendência. Então eu preciso, em primeiro lugar, ser servo do Senhor. E para mim ser servo do Senhor, eu preciso ter esse encontro com Deus. Nós temos aqui na quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, um encontro tremendo com o Senhor aqui. Até nós já podemos mudar esse nome dessa quarta-feira. Oração de encontro com Deus. Amém, pastor? Amém. Eu vou falando aqui, depois eu tenho que pedir a volta do pastor, porque ele que é o líder.
Eu me submeto ao meu líder, porque assim eu tenho bênção sobre a minha vida. O Senhor fala que Deus a gosta. O Senhor fala que Jesus gosta. Glória a Deus. Os servos do Senhor, eles têm também outra coisa. Além do encontro com Deus, ele tem que obedecer à voz do Senhor. Se você não obedecer à voz do Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Quando aquele exemplo, aquela troca do dólar, o que é? Ele foi executar o que ele tinha guardado. Então você tem que ler a palavra, nós temos que ler a palavra, entender a palavra e executar a palavra. Então quando eu executo, eu estou obedecendo a voz de Deus. Se eu obedecer a voz de Deus, então eu serei mais do que vencedor, porque a própria palavra já diz que eu sou mais do que vencedor. E nós temos também outra coisa muito importante que nesses dias faz a diferença na nossa vida. É muito bom a gente orar, é muito bom ter um encontro com Deus, e é fundamental ter um encontro com Deus, mas precisa também, para te sair e fazer essa obra do Senhor, precisa um detalhe muito importante. Onde está esse detalhe? Eis-me. Onde está esse detalhe? Abre aí a sua Bíblia que está aberta, Atos 9, versículo 12. Atos 9, versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a visão. Amém? Presta atenção. Um servo de Deus, chamado por Deus, foi até o outro servo que iria se levantar, e antes dele olhar, antes dele começar a fazer a obra, impôs as mãos sobre ele. Isso é a autoridade espiritual. Nós não podemos esquecer da autoridade espiritual. Eu vou te dizer, se você sair aqui e evangelizar todo mundo, amém, glória a Deus, você pode fazer isso. Só que antes de você fazer isso, você vem ao teu pastor e diz: ó pastor, eu estou saindo para evangelizar, me abençoa. Esses tempos, há um tempo atrás, eu fiquei bem feliz com a irmã Beth. Ela chegou, ela tinha que fazer uma visita no hospital, e ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou fazer uma visita no hospital, o senhor me abençoa? Eu disse: amém, está abençoada em nome de Jesus. O que é isso, irmãos? É submeter à autoridade pastoral. Se tu for sair e pregar por todos os lados, Satanás vai ficar furioso, ele vai ir em cima de ti. Por quê? Porque você está pregando. Agora, se você pegar ou obedecer a palavra de Deus que fala que teria que impor as mãos para que você viesse fazer esse serviço, então o que acontece? Satanás não vai poder pegar você, ele vai atrás do pastor. E atrás do pastor é coisa diferente. Existe uma autoridade espiritual. Existe uma autoridade espiritual. Entendeu? São detalhes que nos faz a vitória chegar mais perto de nós. Para ser um instrumento de Deus, um vaso do Senhor, um vaso escolhido do Senhor, primeiro, nós temos que ter uma vida submissa a Deus, submissa ao Senhor. Em 2 Timóteo 2:20, diz assim: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro ou de prata. Isso quer dizer o quê? Que há utensílios de várias maneiras, assim como você. Assim exatamente como você. Talvez você chegou aqui nesta manhã e disse assim: eu não tenho capacidade para pregar o Evangelho, eu não tenho capacidade para convidar alguém para ir para o culto, eu não tenho capacidade para fazer algo, porque eu sou tão fraquinho. Porque a palavra de Deus está dizendo que não existe só de ouro nem só de prata, existe de várias maneiras, existe de madeira, existe de outras formas. E se você quer ser usado, se coloque na presença do Senhor do teu jeito. Do teu jeito. O Senhor vai transformar do teu jeito, vai te usar do teu jeito. Você não precisa ter o meu jeito, você não precisa ter o jeito do pastor Valmir, você precisa ter o teu jeito.
Porque assim é que o Senhor te olha. O Senhor te olha individualmente. O amor de Deus está sobre a sua vida hoje porque Ele te olhou individualmente. Ele quer te salvar individualmente. A salvação é individual. E a palavra do Senhor também diz assim: ora, numa casa grande não há somente utensílio de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. Há para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com o que de coração puro invocam o Senhor. E aí, irmão? Então, se de coração puro tu invocar o Senhor, de coração puro você chegar diante do Senhor, todas as coisas serão estabelecidas na sua vida. Hoje Deus está te chamando para você ser espiritual. Essa mensagem eu estou só na metade, mas o tempo já está terminando. O Senhor te chamou essa manhã para te dizer: você quer realmente ter um encontro comigo? Você realmente quer entregar a tua vida no meu altar? Essa noite o Senhor quer verdadeira, essa manhã o Senhor quer te dizer assim, ó: eu quero andar contigo nesse dia. Hoje nós estamos iniciando uma semana e o Senhor está dizendo: eis-me aqui. Eu quero me revelar a ti. Nesse momento em que o louvor começa a tocar, eu creio, sabe, que a gente começa, tudo está sendo implantado nesse lugar. Tudo está sendo implantado nesse lugar. E o reino de Deus está crescendo dia após dia. Deus tem acrescentado servos, muitos servos. Tem servos aqui, que eu não vou citar nome, que trabalhou a noite inteira, que hoje está aqui. Por quê? Porque ama Jesus. Não olha a dificuldade. Não olha o seu cansaço físico. Mas olha a presença do Espírito de Deus na sua vida. Então, se você quer a presença do Espírito do Senhor, se você quer ter uma semana verdadeiramente abençoada, eu quero que você fique em pé, que nós vamos começar agora a orar. Você não precisa, pode ficar em pé, ou sentado, ou do jeito que você quiser. Só tem uma coisa: você tem que ter um encontro com Deus. Feche seus olhos, vamos chegar na presença de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é
Pai, o Senhor está passeando no nosso meio. Receba o abraço de Deus. Do teu jeito. O Espírito do Senhor está te abraçando agora. Ele está dizendo, filhinho, filhinha, por que não veio antes? Eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Receba o abraço do Senhor. Abre teu coração para receber. Ele está derramando agora, está te enchendo no teu interior como um rio de água viva. Receba a presença do Espírito de Deus na tua vida agora. Vem, Espírito de Deus, vem, 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 vem. Vem sobre esse lugar. Talvez você esteja pensando que você não merece, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba agora o amor de Deus. Receba o enchimento do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Receba, receba, receba. Receba, 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 receba. Mais, Deus. Mais. Enche Deus, enche teu povo, enche teu povo. Enche, receba de Deus. Não duvide, o Espírito de Deus está aqui te tocando agora. Enche. Oh Deus, vem. Oh Deus. Sobe. Enche Deus. Receba a presença de Deus. É só tu e Deus. Receba. Receba Deus a tua presença agora. É só Jesus aqui. É só Jesus aqui. Porque eu estou ordenando em nome do Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está te tocando agora. Está renovando a tua vida nesta manhã. Está te enchendo de paz e de graça. Dizendo, filhinha, ande no meu caminho, que eu tenho muito para te mostrar. Receba a presença de Deus. É Deus aqui. É Deus te tocando. Lá na porta. Até o altar. Pai, espalhe agora o teu Espírito sobre esses vizinhos, Pai. Onde eles estiverem, receba também, Pai. Eu oro por eles, Pai. Tem muitas pessoas tristes, abatidas na sua casa. Encontra eles agora, Pai. E traga, Deus, segundo a tua vontade, na tua casa, Deus. E em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo esta manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Uma grande salva de palmas para Jesus. É para Jesus, tá? É para o Todo-Poderoso, hein? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu sei que hoje, na realidade, eu preguei só um terço do que eu estava previsto para essa manhã. Outro dia eu continuo. E eu sei que Deus tem algo tremendo para a sua vida. E a palavra do Senhor, ela vem cada dia somar na nossa vida. Quanto mais eu buscar, mais eu vou receber de Deus. Quanto mais eu ler a palavra, mais eu vou endireitar a minha